Olá, tudo bem? Eu não sei se vocês sabem, mas eu, assim, sou fotógrafa e já trabalhei como fotógrafa por muitos anos. Então, daí vem o meu interesse de imprimir imagens na cerâmica. E a impressão na cerâmica é um tema que sempre vai ser pesquisa minha eterna, junto com os engobes. E hoje de manhã eu fiz uma aula de impressão na cerâmica com a Carol Passini. Ela mora no Rio de Janeiro, mas ela não é brasileira, acho que é argentina. Formada em artes plásticas, o curso foi super legal. Então, me deu uma ideia bacana de fazer uma peça em homenagem a Carol e a irmã dela, Verônica, que foi quem me convidou para fazer o curso. Eu fui dar uma aula de serigrafia na cerâmica na USP e a Verônica, como também trabalha na área, fotógrafa e às vezes faz algumas coisas com a irmã dela, foi lá assistir minha aula, a gente acabou se conhecendo, se falando sempre. E ela me convidou para fazer essa aula com a irmã hoje e foi ótimo, foi bárbaro, assim. E eu saí da aula com um monte de insight, com um monte de ideias. Para isso eu vou usar um stencil normal que a gente compra em loja de artesanato, folha de papel de seda, engobe. Pode ser o engobe que você fez ou pode ser um engobe ou underglaze comprado, tanto faz. Aí, deixa eu ajustar aqui, a câmera dá pra ver, né? O papel de seda tem dois lados, um lado que é sem brilho e um lado que é brilhante. Você vai usar o lado brilhante pra cima, apoiar o stencil. E aí, com um pincel desse tipo brochinha, você vai pegar o engobe. Presta bem atenção que o engobe ele tá pastoso, olha, ele não pode estar muito líquido, senão o desenho borra. Você molha bem a brochinha aqui no engobe e a gente vai aplicar sobre o papel, fazendo um movimento assim batidinho, pra cima e pra baixo, sem arrastar, só batidinho. Depois que você passou toda a extensão do desenho, você não tira o stencil, espera um pouco. Você percebe que o engobe, o underglaze, ele fica brilhante enquanto ele tá úmido. Conforme ele vai secando, ele vai perdendo o brilho. Então você vai esperar ele perder o brilho por completo e aí sim você vai tirar o stencil de cima, ok? Conforme o engobe vai secando, olha como ele vai clareando. Exatamente como a argila, né? Quando ela vai ficando mais seca, ela vai ficando cada vez mais clara, tá? Mas aí fica fácil de você tirar. E assim, esperar secar para tirar o stencil é uma das maneiras que também ajuda a não borrar. Pronto, olha, transferir a imagem aqui. Agora eu vou deixar secar um pouquinho para depois aplicar na peça de cerâmica. Eu gosto de trabalhar essas folhas aqui quando elas estão bem secas para não correr o risco de borrar na aplicação da peça cerâmica. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir os pratos, vou deixar todo mundo secar até amanhã de manhã e aí eu vou olhar se já dá para trabalhar e fazer a aplicação, ok? Então, vamos lá, abrir os pratos e depois deixar todo mundo secar. Olá, bom dia, tudo bem? Já estamos aqui preparados com todo o material que a gente fez ontem, já tá tudo seco. O prato tá no ponto de couro final. Eu gosto sempre de frisar com as alunas que o ponto de couro tem 3 estágios.
Na verdade, assim, em português a gente não diferencia muito, tem um termo só. Mas às vezes é bom a gente conhecer outras culturas e outras terminologias, né? Porque o americano é bem preciso nesse sentido. E daí eu peguei emprestado a diferenciação que eles fazem entre ponto de couro inicial, médio, intermediário e o ponto de couro final, que é aquele ponto que a peça tá bem seca, quase chegando no ponto de osso. Então aqui, olha, minha peça tá acabada, meu prato, e ele tá no ponto de couro final, ok? Eu vou utilizar uma terra sigilata que eu mesma preparei. Se vocês não sabem preparar terra sigilata, tem aí um vídeo no canal, no meu canal, sobre terra sigilata. Ensino direitinho como fazer. Ela tá bem gostosa de trabalhar, ela é branca e eu vou preparar a superfície do prato, vou passar a terra sigilata nela inteirinha. Então, vocês repararam que eu fiz o seguinte, eu comecei trabalhando com um pincel e depois eu mudei. Eu comecei trabalhando com esse pincel leque aqui, mas eu reparei que ele estava carregando pouca terra sigilata, né? Pouca matéria. Então eu mudei para esse aqui que tem mais cerdas, porque a ideia é que ele tenha bastante matéria para carregar e ficar uma pincelada mais limpa, mais uniforme, para não ficar toda hora entrando com o pincel e tendo que voltar para tirar aquele excesso e não deixar marca. A peça eu também comecei esmaltando pelas bordas. Então essa é uma dica super importante para vocês. Quando a gente trabalha com a peça quase seca, quando você for esmaltar ou passar terra sigilata ou engobe, começa pelas bordas. Por quê? Imagina que a peça, o prato de cerâmica, ele é como uma esponja. Quando a gente tá modelando, essa esponja tá cheia d'água, essa argila tá cheia de água, então ela tá com um tamanho. Depois, ele vai secando porque a água vai evaporando. E ele vai diminuindo de tamanho. Essa é uma coisa que todo ceramista sabe, que a peça sempre reduz. Até o final, na última queima, às vezes 20%. Muito bem. Se a peça reduziu porque ela perdeu água, quando eu for colocar o esmalte, quando eu for colocar a terra sigilata, o que acontece? Ela vai inchar de novo. Se eu começo inchando ela do meio e as bordas ainda estão secas, não estão reduzidas em tamanho, o meio vai forçar e a tendência é que a peça quebre, que a peça rache. Então eu sempre começo hidratando, pincelando as bordas vão inchando e vão abrindo espaço para a hora que a terra sigilata, o esmalte chegar no meio, ele expande e tem espaço para expandir. Eu falo esmalte pelo seguinte, porque a minha produção autoral, que são as peças que eu vendo já esmaltadas prontas, são todas monoqueima. Então eu faço a peça, já esmalto e já queimo de uma vez só, tá? Então eu tenho esse cuidado depois, claro, de perder algumas peças, algumas muitas. Bom, eu tô falando aqui, eu não posso demorar muito, porque ele tá úmido e essa é a ideia, tá? Ele tá gelado, assim, úmido. E o meu aplique, ele tá seco. E é exatamente isso que eu quero, porque ele estando seco, ele não vai borrar o desenho. E o prato estando úmido, ele vai grudar na aplicação de engobe que eu fiz. Então, vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar deste lado, posicionar muito bem o papel. E eu vou dar uma leve umedecida no papel. E o lugar que você pôs é o lugar que ele vai ficar, ok? Eu dei uma umidificada no papel e com essa borrachinha aqui, olha, eu vou suavemente
pressionando o papel de seda contra a peça de cerâmica, sempre começando pelo meio e puxando para as laterais. Por quê? Porque se criar ruga eu consigo tirar. É igual encapar cadernos de filho, sabe? Com papel contact. Se você começa pelas laterais, depois sempre fica aquelas bolotonas de ar, assim, aquelas bolhas de ar no meio que ninguém consegue tirar e ninguém merece. Então, você começa pelo meio e você vai sentir que o papel, ele vai grudando. Isso aqui é um trabalho de paciência. Depois que você já umedeceu e sentiu que todo o papel foi por igual, umedecido e você friccionou bem, agora vem o momento mais legal, que é o momento que a gente vai puxando o papel. Eu vou mudar a posição da câmera para que vocês vejam o seguinte, que a gente vai puxando e eventualmente vão ter algumas falhas na transferência. Então a gente retorna, molha mais um pouquinho da esponja, fricciona mais um pouquinho, que a ideia é fazer com que esse desenho que está no engobe, grudado no papel, passe para a peça de cerâmica. Vamos ver? Olha aqui, ó, a gente vai puxando. Conforme vai puxando, vai percebendo que o desenho que tava aqui na folha, olha, ele vai ficando grudado na peça de cerâmica. Aqui ficou uma falha, então eu volto, por isso que eu faço bem devagar, umedeço esse pedacinho onde não tava transferindo. Eventualmente ficam os pedacinhos grudados, então eu desgrudo eles com a ponta da faquinha, porque às vezes ele tá muito úmido e se eu vou direto com o dedo ali, bom, eu já não tenho unha, né? Se você tem unha e vai apertando, o que pode acontecer é que o seu dedo borra a imagem. Uma transferência de uma imagem perfeita, assim como um silk screen, todas as linhas estão bem nítidas, porque não é essa a proposta. O aspecto visual que eu quero alcançar com esse tipo de técnica é como se fosse uma estampa de carimbo, sabe? Uma coisa mais vintage, assim. Mas mesmo assim, eu preciso ter cuidado, porque se não ficar as partes coladas na peça de cerâmica, vai ficar um monte de falha. Então eu vou voltando, umedecendo sempre suavemente e puxando. E é isso que a gente vai continuar fazendo com a mesma paciência do monge budista. É o seguinte, pega uma tesourinha e corta só esse pedaço que não tá querendo me obedecer, mas eu sou mais teimosa que ele. Volta esse pedacinho aqui para onde ele devia ter colado. E me desce só esse tiquinho aqui, ó. Deixa ele um pouquinho aqui, faz uma força maior só nessa área. E uma coisa que ajuda bastante, às vezes a gente puxa o papel pelo outro lado. Eu tava puxando sempre daqui pra lá. Às vezes você muda. Olha lá, funcionou. Grudou. Também. E agora eu vou tirando. Gente, é tão gostoso puxar esse papel aqui. É uma delícia.
Ó, a gente vai puxando e vai olhando. Ali no cantinho também não ficou. Então eu vou recortar o papel aqui no cantinho. E aí você toma muito cuidado nessa hora, porque o papel já tá bem úmido, a tendência dele rasgar é muito grande. Se rasga, a gente passa a borrachinha por cima, é chato porque borra todo o desenho. Aí eu puxo de novo. Bom, aqui a tendência é que ele já secou, então antes de eu puxar mais, eu vou umedecer mais uma vez no geral. Sempre tomando cuidado de começar pelas bordas, pelas laterais e depois ir entrando, tá? Esse é um cuidado que vocês vão tomar sempre. Então, terminado essa parte do processo, quando eu já retirei toda a folha de papel de seda, eu vou deixar secar para partir para o próximo passo. Antes da gente ver a próxima etapa, eu gostaria de falar duas coisas para vocês. A gente pode conseguir efeitos diferentes dependendo da folha que você usa e dependendo do ponto de umidade da peça onde você vai aplicar. Vamos primeira parte, a folha. Eu usei aqui a folha de papel de seda porque eu queria um desenho bem fininho, bem delicado. Mas você também pode utilizar a folha de jornal. Papel jornal, a gente compra em papelaria, na Calunga, vende um blocão assim de folha de papel jornal. Eu evito de utilizar o jornal impresso, o jornal velho, porque eu acabo usando o jornal que eu consigo para outras finalidades. Então, para isso aqui, como as folhas são menores, o meu trabalho é menor, eu uso a folha que eu compro. Olha, esse aqui é feito com papel jornal. Então, dá para perceber que o desenho fica com as falhas maiores e os traços mais grossos falhados, pela própria característica da fibra do jornal. Como o papel de seda ele é mais delicado, a tendência é que o desenho transferido com o papel de seda, essas falhas também ficam mais delicadas. Outra variável é o ponto de umidade em que está a peça quando você vai aplicar. Eu pretendia com essa peça exatamente fazer um contraste bem grande entre os dois tipos de impressão. Eu queria que ela tivesse assim bem cara de carimbo, de estampa mesmo. Por isso eu escolhi que ela ficasse um pouco mais seca e daí aplicar. Se você quer que o desenho fique mais chapado, então assim, nesse sentido de que ele tem menos falhas, olha, ele tem menos falhas, então a peça, ela tem que estar um pouco mais úmida. Ela teria que estar no ponto de couro entre inicial e intermediário, porque aí ela vai grudar uma área maior de engobe. O que acontece é a sua escolha. Então, você sabendo dessas variáveis, você pode brincar do jeito que você quiser. Agora eu vou continuar o trabalho e vou fazer a segunda transferência de imagem, que é uma técnica que eu já uso há alguns anos nos meus trabalhos e que no sábado agora eu fiz o curso com a Carol para me aperfeiçoar, para conhecer o jeito que ela trabalha também, para participar do curso, enfim. E foi muito legal, que isso é muito importante, mesmo que a gente conheça uma técnica, é legal a gente fazer o curso, aprender como outro ceramista faz, porque cada ceramista vai adequando a sua realidade, as suas cores que usa, o tipo de argila, e a gente sempre aprende, sempre, sempre. Foi muito bom, eu mega recomendo o curso da Carol. E, bom, essa outra técnica eu não vou mostrar aqui. Então, como diz o ditado popular, não vou ficar fazendo festa com o chapéu dos outros. Mas eu vou aplicar aqui na peça e depois eu mostro a peça já com as duas impressões e pronta para ir ao forno para queimar. E aí eu explico como é que faz a queime direitinho, ok? Bem,
Depois da impressão que eu fiz com a folha de seda, eu fiz a litogravura. Agora você pode colocar esse prato para queimar o biscoito, depois esmaltar e ele vai ficar pronto. Devido às condições climáticas, o prato não secou, então eu não pude queimar. Eu gostaria de mostrar aqui ele pronto, mas não tem problema, porque acredito que na próxima semana já vai dar para queimar e aí eu posto e faço menção ao vídeo. O importante que eu gostaria de deixar bem claro é vocês observarem no engobe ou underglaze que vocês forem usar, seja ele comprado ou feito em casa, qual é a temperatura de queima e respeitar essa temperatura de queima para você não perder as cores. O esmalte também, claro, dependendo do esmalte que você vai usar, aí você vai ver qual é a temperatura final de queima. Você pode utilizar esmaltes transparentes, translúcidos, no sentido de que ele deixa ver o corpo cerâmico, mas eles podem ter uma leve tonalidade de cor, e aí acaba ficando um tom sobre tom, assim, fica muito bonito. Esmaltes do tipo Celadon, que são esmaltes que eles têm uma leve tonalidade, esverdeada, turquesa, azulada, mas eles deixam ver o corpo cerâmico, então fica muito interessante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.